Olá, estamos de volta com mais um Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estética, mais precisamente sobre os materiais estéticos que temos disponível hoje. Entre eles, vamos conversar sobre a resina e a porcelana, que é uma dúvida constante, não só para o paciente, como também, às vezes, para muitos dentistas. Vamos imaginar a situação. Um paciente cai, quebra um dente da frente, um dente anterior, e precisa fazer uma restauração. Ele chega ao consultório e pergunta para o dentista como faz a restauração. O dentista apresenta a opção. A gente pode fazer em resina ou porcelana. Como decidir qual a melhor opção para o paciente? Pois bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho disso. Vamos falar um pouco sobre esses dois materiais estéticos que tem no mercado. Bom, vamos falar um pouco sobre a resina. Esse mesmo paciente que quebrou o dente, ele poderia sim fazer tanto de resina quanto de porcelana. Tanto um quanto o outro, você consegue fazer restaurações e reconstruções estéticas perfeitamente. As resinas, há muito tempo atrás, na década de 80, quando começou a se utilizar a resina, ela tinha alguns problemas. A qualidade dos materiais ainda não eram tão bons. Eram materiais bons, mas que tinham a durabilidade um pouquinho reduzida. Então, a resina acabou perdendo um pouco da credibilidade por conta disso. Porém, hoje, no estado atual, nós temos resinas extremamente duráveis, quase que comparado a uma vida de uma porcelana. Pois bem, a grande vantagem da resina numa restauração que nós vamos fazer é o fato de que você pode executar essa restauração numa única sessão. O paciente chega até nós com algum problema, uma fratura ou um espaço que ele deseja fechar. Numa única sessão, nós conseguimos fechar esse espaço de forma totalmente estética e com a qualidade das resinas que nós temos hoje, extremamente duráveis também. Posso até dizer que tem uma durabilidade muito semelhante à da porcelana, na qual vocês já vão entender o porquê. Bom, uma outra opção desse paciente que fraturou seria fazer a porcelana, correto? E aí você teria um material extremamente estável, não muda de cor, extremamente resistente ao desgaste, mas você precisaria de um tempo de execução maior. Por quê? Porque as porcelanas nós não fazemos na clínica. As porcelanas, elas são feitas em fornos, são porcelanas injetadas, fundidas, são feitas em laboratório. Então eu não consigo fazer para o meu paciente um dente de porcelana imediatamente. Então você precisa de um tempo maior de execução. A porcelana tem uma certa diferença em relação à resina, também relacionada ao custo. Ela tem um custo um pouco maior porque necessita de procedimentos a mais, como por exemplo, o custo do protético. Eu tenho aqui dois casos que eu separei de pacientes que mostram bem isso. Casos que poderiam ser resolvidos com resina ou porcelana, tanto faz um ou outro, e que foram resolvidos um com porcelana e outro com resina. Vamos dar uma olhada aqui. Esse primeiro caso que vamos ver é um caso de uma paciente que tinha dentes muito pequenos, chamados dentes conoides. Nesse caso, a reabilitação seria muito grande, ou seja, precisaria de um grande volume de material para poder encher tanto esse espaço quanto esse. Nos casos onde nós temos um grande volume para ser preenchido, a melhor opção é a cerâmica. Então, fizemos duas facetas de cerâmica onde colocamos nesse paciente. A união da faceta com o dente é através de uma cimentação adesiva que fica imperceptível. Então a gente tem um resultado estético muito satisfatório com um material que tem
uma durabilidade e uma resistência muito grande. Nesse caso, é indicado a reconstrução com porcelana. Temos um outro caso onde temos um espaço entre os dentes, na qual era mais viável fazer a resina. Pois bem, tanto a resina quanto a porcelana são excelentes materiais. Fazendo uma conclusão rápida sobre os dois materiais, podemos dizer que as resinas, elas têm um tratamento mais rápido e com um custo menor. Porém, as resinas, elas são menos estáveis, principalmente a manchamento, e a durabilidade dela também é menor. Já as porcelanas, elas são mais estáveis a manchamento e mais resistentes ao desgaste. Porém, elas demoram mais para serem confeccionadas e também têm um custo maior. Essas são as principais diferenças dos dois materiais. Espero com isso ter tirado algumas dúvidas em relação a qual material utilizar nos nossos tratamentos estéticos. Bom, um grande abraço a todos e até o nosso próximo Saúde em Dia.